E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. De acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. A oração. Irmãos Fabrício e Gerani cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Você sabe o que é a oração? A oração hoje. Você sabe o que realmente é a oração hoje. Quando você está sempre em sua presença, então você se transforma em uma oração constante, uma súplica no Espírito, e a presença de Deus é contínua. Se puder se render totalmente, Ele fará grandes obras através de sua vida. Então fará de você o cristão que deve ser. Meu Senhor, eu agora já sei da oração
presença para me transformares em uma oração constante, com uma súplica no Espírito, pela tua contínua presença, e assim me render totalmente, para que possas operar através de minha vida. Então me transformarás no cristão que devo ser. Então me transformarás no cristão que devo ser. Você sabe o que é a oração. De acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Ouvintes, esta declaração é do profeta desta era, na mensagem à festa das trombetas. De acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Vamos partir de um ponto muito importante para nós. Qual a finalidade de Deus usar homens, pessoas, anjos, especialmente se tratando dos 7 anjos de Apocalipse, capítulo 1? Qual a finalidade? É simplesmente para deixar enigmas, mistérios? Não. É um propósito específico em relação à sua noiva, que é a sua esposa eleita. Se você é bíblico, você tem que entender que essa linguagem é bíblica. Não pode haver controvérsia. Então, há de se concordar que Jesus Cristo tem uma noiva. E a esta noiva agradou o Pai revelar as coisas que são escondidas aos sábios entendidos. Não simplesmente aos sábios, segundo a ciência médica, ciência farmacêutica, da engenharia, tecnologia de um modo geral. Não. Os sábios entendidos acerca de Deus. Os sábios entendidos em Deus. Deus escondeu deles este mistério.
Você conhece muito bem quem é Caifás, Anás, sumos sacerdotes, fariseus, saduceus. E a quem foi revelada a palavra? Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra veio a João lá no deserto. E veio essa revelação a quem? Pescadores, mulheres que haviam sido meretrizes, ladrões e por aí, até chegar nessa hora presente. Se lá estava escondido aos sábios entendidos, agora não. Agora Deus mudou, achou que errou lá na primeira vinda. A segunda vinda está revelada somente aos sábios entendidos, os teólogos, os eruditos, os PhDs. É isso? Deus não se contradiz. Se foi assim lá no princípio, é assim até o fim. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos, aos seus. Então o mistério de Apocalipse 10 é para a noiva, é para os pequeninos, a noiva de Jesus Cristo. São os eleitos que têm os seus nomes no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. O que diz Apocalipse 10? Bom, João escreveu sobre aquele anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava um arco celeste. Seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Aí você viu que logo soaram as vozes dos 7 trovões. E João ia escrever. Significa que ele entendeu o que disseram os trovões, porque ele ia escrever, mas foi-lhe dito, não escrevas. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Os segredos de Deus foram anunciados aos servos profetas de Deus. Veja só, não se refere a pessoas grandes da religião, líderes intelectuais, servos profetas. E a voz do que disse João, e a voz do que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo. Ele não estava num seminário, numa faculdade. Ele não estava numa universidade defendendo teses, letras acerca de Deus. Ele estava no mar Egeu, na ilha de Pátimos, exilado. E Deus mostrando, Jesus mostrando para ele todas as coisas relacionadas aos gentios e também aos judeus.
tudo tem a ver com o homem. Agora, João continua dizendo, tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. A palavra. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce, disse João, como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. É onde o profeta de Deus vem e mostra. De acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido, comido, doce e amargo. O mundo pode sentir a doçura do Evangelho, a chuva, o sol, a cura divina e tudo mais. Mas ele não pode engolir a palavra revelada, por isso não sofre a amargura da palavra. Não sofre a amargura da revelação. A revelação tem uma amargura, tem a mirra no sacrifício. Tem a água da fonte de Mara. Noemi disse, não me chames mais Noemi, mas sim de Mara, que quer dizer amargura. Para trazer Ruth, para trazer Boaz à cena, falando de Cristo e a igreja gentílica. Custou amargura, houve doçura, porém amargura. O mundo não quer o amargo da palavra, só quer o doce. Prova o doce e joga fora, não engole, não pode assimilar. O Evangelho não tem trazido nenhum benefício, mas sim juízo. Juízo para esta era. Juízo para a Laodiceia. Assim diz o Senhor. Então, por que o profeta de Deus vem e afirma, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva? Esse mistério da palavra revelada tem preço. Tem que negar a si mesmo. Tem que negar tradição, tem que negar credos, dogmas. Tem que sair dela. Tem preço no lar, tem preço na sociedade, no trabalho, nos estudos, no exercício do trabalho, da profissão. Tem preço para aquele que tem comido deste livro, porque João representa quem está profetizando novamente a nações, línguas e reis, aos poderes deste mundo. Isso não aconteceu com João, literalmente, com a pessoa do homem, João. Isto é com a igreja, é com a noiva de Jesus Cristo, a qual ele muito bem representa. Houve 3 estágios
muito significativos para a Igreja de Jesus Cristo. Os mártires, foi a era dos mártires, por causa desta palavra, por causa deste livrinho. Então veio o estágio dos reformadores. Isso vem de Lutero para cá. E agora, o tempo da chamada. Quando é terminada a era de Laodiceia. Nós não estamos tentando furar um buraco nessa escuridão, nessa barreira de credos e dogmas, para levar luz para Laodiceia. Não. Nós não estamos fazendo isto. A razão de toda a mensagem da noiva de Jesus Cristo é para alimentar, trazer à manifestação os eleitos, que por eleição, por predestinação, estão fora dessas barreiras. Estão do lado de fora, como Jesus Cristo está do lado de fora de Laodiceia. Já afirmamos, de acordo com essa revelação, que eles querem o mel da palavra, querem a cura divina, querem as bênçãos terrenas. O joio quer a chuva e o sol que vem sobre o trigo. Mas ele não vai passar pelo moinho. Ele não vai passar pela trituração. Por isso ele não vai para o celeiro. Ele vai para o fogo. Ele não vai passar pela amargura que o trigo passa. Isso é tão claro, é tão simples. E olha, veja só, Apocalipse 10, isso é assim diz o Senhor. A chamada da noiva através da palavra. Assim afirma o 7º anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7. A noiva é chamada desta palavra, deste livrinho. Então, minha irmã, meu irmão, se você está passando pela amargura, todo mundo tem amargura, todo mundo sofre, todo mundo adoece, todo mundo está enfrentando dificuldades com filhos. A sociedade está gemendo, os homens estão desmaiando de expectação. Mas a amargura desta noiva por ter comido o livrinho é diferente. Preste bem atenção, é endossada, afiançada, avalizada pela consolação da eleição e da predestinação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Semeia
Faça a obra de Deus.